Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre um projeto de conservação de esculturas em espaços públicos de São Paulo. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Eduardo Lara Campos é administrador de empresas e foi o responsável pelo projeto de conservação de esculturas em espaços públicos de São Paulo. É com ele que vamos ter o prazer de conversar hoje. Eduardo, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Eduardo, como surgiu a ideia do projeto de conservação de esculturas da Praça da Sé, do Jardim de Esculturas do MAM e do Parque do Trianon, em São Paulo? A ideia do projeto veio quando eu estava conversando com a patrocinadora, a Bombril. Eu fui numa reunião com o diretor de marketing e o CEO da empresa e estava apresentando alguns possíveis projetos para eles, quando eles sugeriram a ideia de fazer uma conservação, um restauro no Monumento das Bandeiras. Eu falei para eles assim, o Monumento das Bandeiras é difícil, porque sempre tem policiamento, ele está sempre intacto, né? Está sempre conservado. Mas como eu ando muito por São Paulo, eu sabia que tinha diversas esculturas na cidade que precisavam de conservação. Então eu falei, o Monumento das Bandeiras a gente não consegue, mas eu consigo estruturar um projeto para vocês que restaura, conserva esculturas pela cidade de São Paulo. Aí eles se mostraram interessantes, porque tem tudo a ver com a marca, uma marca de produto de limpeza, com muitos anos no mercado. Eles tiveram muito interesse, então eu fui atrás e iniciei um processo de pesquisa das esculturas pela cidade de São Paulo. Esse tipo de projeto, ele não envolve qualquer parceiro, ele envolve parceiros muito específicos. Como se deu a escolha dos parceiros para participarem desse trabalho? Primeiramente, a gente foi buscar as esculturas pela cidade. O principal jardim de esculturas da cidade de São Paulo, e um dos principais do Brasil, é o Jardim de Esculturas do Parque Ibirapuera, do MAM. Então, esse foi a primeira instituição que eu fui conversar. O MAM me recebeu de braços abertos, eles tiveram bastante interesse no projeto, porque desde 2014 que não era conservadas as esculturas, e eles me falaram, a gente tem muito interesse, só que a gente só tem um fornecedor que pode conservar as esculturas do jardim. E eles me apresentaram a Júlio Moraes Conservação. Eu marquei uma reunião com o Júlio Moraes Conservação, quem me atendeu lá foi o Klaus, e eu falei da intenção do projeto, qual que era. E eles se mostraram super abertos também, e a gente andou pela cidade de São Paulo depois da nossa primeira reunião, e durante um mês a gente visitou em torno de 90 esculturas pela cidade de São Paulo. Agora, e como se deu a escolha dos 3 locais? Os locais que a gente fizemos as visitas foram a Praça da Sé, o Parque Ibirapuera, o MAM, né, o Jardim das Esculturas, Praça da República, Praça Dom José Gaspar, Largo São Francisco e algumas outras, a Avenida Paulista. E a gente selecionou 90 esculturas, na quais a gente tinha mais ou menos uma ideia de orçamento, o que precisaria ser feito. E a gente apresentou para o patrocinador, para a Bombril. Eles tiveram muito interesse, então a 4 mãos a gente acabou escolhendo a Praça da Sé, o Parque Trianon, aqui na Avenida Paulista, e o Jardim de Esculturas do Parque Ibirapuera. Por que a gente selecionou esses locais? Devido à importância desses locais para a cidade de São Paulo e o fluxo de pessoas. Então, o Praça da Sé, onde tem o Marco Zero, o Parque do Ibirapuera, o principal parque de São Paulo, e a Avenida Paulista, que são pontos estrategicamente e culturalmente conhecidos aqui em São Paulo.
Então foi devido a esses fatores. As esculturas dos 3 locais estavam nas mesmas condições? As esculturas não estavam em condições iguais. Cada local, devido ao fluxo de pessoas e pessoas que passam por lá, estavam de formas diferentes. Por exemplo, o Parque Ibirapuera eram 30 esculturas. Lá tinha algumas grafitadas, outras não, mas em geral elas estavam bem conservadas. A Avenida Paulista tem um fluxo muito grande de pessoas, só que essas pessoas estão lá para trabalhar durante o dia a dia, elas até que reparam nas esculturas não tanto, mas não tem muita danificação. Agora, as esculturas da Praça da Sé, a Praça da Sé foi uma vivência muito dura pra gente. A gente ficou durante 1 mês e meio na Praça da Sé. Muitas esculturas estavam grafitadas, estavam pichadas, grafitadas não, né? Pichadas. E o que aconteceu? A gente conservou algumas esculturas e depois de 2, 3 dias elas estavam pichadas de novo. E isso foi muito difícil, porque elas eram pichadas com símbolos de algumas facções, elas eram talvez pontos de droga lá, e como a praça está no centro da cidade, eu acho que ela deveria ter um cuidado maior, deveria ter uma rotina cultural mais interessante na praça. E o que aconteceu que muitas esculturas também eram utilizadas como banheiro. Então, tinha algumas esculturas que a gente limpava, no dia seguinte ela estava suja novamente. Então, essa questão da Praça da Sé foi uma questão muito difícil. As esculturas de lá estavam bem danificadas e logo depois que a gente fazia a conservação, 2, 3 dias depois elas eram danificadas de novo. Como a gente passou uma camada de proteção nelas, era mais fácil de fazer a limpeza. Mas mesmo assim, foi uma dificuldade muito grande que a gente teve na Praça da Sé. As esculturas envolvidas no projeto eram feitas dos mais diversos materiais. Como foram definidos os tratamentos? A questão técnica, ela fica por conta do conservador. A empresa Júlio Moraes, ela tem mais de 30 anos no mercado e ela tem o conhecimento, o know-how de fazer a conservação das esculturas independente do material que ela é feita. Então, eles já têm uma inteligência que eles já sabem o que cada material, cada escultura precisa, o que precisa. Então, a parte técnica não é uma escolha minha, e sim uma escolha já baseada em estudos, em pesquisa, aplicação, que eles desenvolveram ao longo de 30 anos, que foi definido antes do projeto ser executado, foi aprovado perante a Secretaria Estadual da Cultura, que hoje é Cultura e Economia Criativa, a Secretaria Municipal da Cultura e aprovada pelo MAN também, pelo Museu de Arte Moderna. Houve necessidade de envolvimento dos artistas? Como esse é um projeto de conservação de esculturas e não de restauro, não houve necessidade de aprovação prévia dos artistas. Houve sim uma necessidade de aprovação prévia, tanto dos donos das esculturas, dos proprietários, que eram o DPH, que é o Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal, e do Museu de Arte Moderna do MAN. Então eu tive que aprovar com os detentores das esculturas todo o procedimento, processo que foi feito e que ia ser feito nas esculturas. Então, o envolvimento dos artistas se deu depois que a gente iniciou a conservação das esculturas. Então, a gente se conheceu o Caciporé Torres,
que é um artista incrível, que eu tive o privilégio de conhecê-lo e conhecer toda a história que ele tem na arte brasileira. O Luiz Hermano também, que teve uma escultura conservada, a Denise Milan, o Emanuel Araújo, todos esses artistas sabiam que estava tendo uma conservação. Como a gente não restaurou a obra, a gente não pintou a obra, a gente não mudou as cores dela ou não fizemos nenhuma intervenção que modificasse a obra em si, a gente não precisou da aprovação dos artistas. Então, o que eu dependi de aprovação antes de iniciar o processo foi dos detentores dos direitos das obras, que era o Departamento Histórico e o Museu de Arte Moderna. Agora, por exemplo, no Parque Trianon, vocês fizeram a conservação das esculturas mais antigas. Como é que foi com relação à obtenção das informações técnicas para a realização do trabalho? Primeiramente, a gente entrou com um processo dentro do patrimônio histórico, dentro do DPH, com a doação da conservação das esculturas. Então a gente entrou com um processo com o cronograma, as técnicas, memorial descritivo e o registro fotográfico do que iam ser feito nas obras e um orçamento do quanto seria gasto dos serviços feitos nas obras. E isso foi aprovado pelo Departamento do Patrimônio Histórico. Então, o prestador de serviço, a Júlio Moraes, sabia o que deveria ser feito e quem deu a aprovação do que era feito foi o próprio DPH. Então, a gente entrou com um processo, esse processo foi aprovado, foi entrado no Diário Oficial. Aí, depois que entra no Diário Oficial, tem algum período de entrar alguém falando não, isso não pode ser feito, ou eu tenho alguma coisa contra o que será que foi feito. Então nenhuma pessoa entrou com esse pedido de negação do processo, e aí foi aprovado. Então aprovado, a gente já podia executar em relação ao cronograma aprovado. Eduardo, quais foram os grandes desafios que você enfrentou nesse projeto? Ou foi tudo molezinha? Não, esse projeto é um projeto, assim, de mais ou menos 2 anos, né? Então a gente primeiro visitou 90 esculturas, selecionamos as esculturas, aprovamos o projeto em uns 4 meses, 5 meses, na Secretaria Estadual da Cultura. Depois que a gente aprovou o projeto, a gente teve que aprovar com os órgãos, com o DPH, que é da Secretaria Municipal, e com o MAN. Então, um dos principais desafios do projeto é a burocracia. A gente aprovou com 2 órgãos governamentais, né? Aprovamos com uma organização sem fins lucrativos, o MAN, e depois da aprovação a gente teve que prestar conta pelo projeto, né? Então, além do próprio relatório da empresa que faz a conservação, que é a Júlio Moraes, que a gente precisa entregar para o Departamento de Patrimônio Histórico e para o MAN, eu contratei, através do projeto, uma museóloga que dava o certificado da conservação do restauro, da conservação das esculturas, né? Então, é um projeto que durou pelo menos 2 anos, desde a idealização até a execução. Então é um projeto que ele é muito longo e burocrático, além não só fácil de mão na obra e vamos conservar. Não, ele é um projeto que depende da aprovação, de várias questões técnicas e normas necessárias para a gente começar a executar. O que aconteceu com o Marco Zero? Durante a execução do projeto, depois que a gente aprovou com o DPH a conservação, e depois da gente ter executado a conservação do Marco Zero, veio um caminhão que teve um show de reggae na Praça da Sé, essa história que eu escutei. O caminhão ele ia fazer a desmontagem do palco
onde teve o show. E era de manhã, o caminhão entrou na Praça da Sé e não viu o Marco Zero no meio da Praça da Sé. Então ele deu ré no Marco Zero, bateu no Marco Zero e o Marco Zero caiu. Depois que o Marco Zero caiu, o pessoal teve que tirar ele do meio da praça. Então eles arrastaram o Marco Zero inteiro até um cantinho para deixar o Marco Zero lá. E riscou o Marco Zero inteiro, danificou, e isso foi 2 semanas antes do aniversário da cidade de São Paulo. E aí, com ideia minha, da Bombril e do conservador, a gente entrou com um pedido no DPH, e o DPH estava super interessado para a gente refazer a conservação do projeto. E aí não foi só a conservação, né? Foi mais o restauro nesse caso. Então a gente conseguiu, como estava dentro do cronograma, conservá-lo novamente. Então a gente efetuou 2 vezes a conservação e a segunda foi muito mais exigente, né? Porque tinha uma parte do Marco Zero que foi destruída, riscada. Então teve um trabalho muito maior que a gente não tinha planejado, mas que a gente executou, e a cidade de São Paulo teve o aniversário de 2018 com o Marco Zero no centro da cidade, onde o prefeito fez um evento no dia do aniversário. Eduardo, obrigado pela oportunidade de ter conversado com a Arte Investimento. O prazer é todo meu, Jorge. Legal. Pessoal, a Arte é investimento e cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.